Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Tudo certinho? Hoje a gente vai voltar para o livro 1. Então, sistema nervoso, a gente já falou um pouco, né? Hoje a gente vai continuar falando do sistema nervoso, lá no capítulo 18, frente 1 da biologia, página 255. Então, aqui a gente parou na parte central do sistema nervoso, certo? A parte central do sistema nervoso ela é composta por duas estruturas. A parte do encéfalo e a parte da medula espinal ou espinhal, tá? Tanto o encéfalo como a medula, eles são revestidos por membranas, que são as meninges. Então, nós temos 3 meninges sobrepostas, tá? Tanto no encéfalo quanto na medula. O nome dessas meninges tá aqui, ó, dura mater, pia mater e aracnoide. Se por acaso alguma dessas meninges que está ali para proteger, né, o encéfalo e a medula, se por acaso essas camadas, essas meninges acabarem se inflamando, ou acontecendo algum processo infeccioso ou inflamatório, né, é a chamada meningite. Vocês já devem ter ouvido, né, falar. Então, existem alguns tipos de meningites, a viral, a bacteriana. Então, o que é isso? É alguma doença que vai acometer essas membranas, essas meninges, tá? O encéfalo e a medula, eles são banhados também por um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, ele oferece uma proteção contra choques mecânicos, abalos, né, contra batidas. E, em alguns casos, quando o médico está suspeitando de meningite, ele vai ter que retirar um pouco desse líquido. É esse líquido que ele vai retirar para ele analisar no laboratório para ver se está tudo ok com aquela pessoa ou se por acaso ela não está sofrendo algum tipo de meningite, certo? A gente tem duas substâncias, duas regiões, certo? A substância branca e a substância cinzenta. O que são isso? São regiões com concentração de neurônios. Então, a grande concentração da parte dos corpos celulares dos neurônios é a substância cinzenta. Quando tem, na maior parte, uma concentração de axônios, das caudas dos neurônios, aí a gente está falando da substância branca, certo? Ou massa branca. Isso é possível, né, essa diferença aí da massa cinzenta e da massa branca, devido a estudos realizados com animais, né? Então, essa observação dessa coloração vem de cortes feitos nessas regiões com órgãos ainda frescos. Então, tem essa coloração aí cinza ou esbranquiçada, dependendo, né, da parte do neurônio que é mais concentrada naquela região. A massa cinzenta, ela é o local de recepção e elaboração de respostas do nosso sistema nervoso. E a substância branca vai constituir as vias de comunicação. Então, no encéfalo, a massa cinzenta é periférica e a massa branca já é interna. Na medula é o contrário, tá? Elas vão ser ao contrário. Na medula, a massa cinzenta vai ser a mais interna, em vez de ser a periférica, como no encéfalo. O encéfalo ele é constituído por cérebro, diencéfalo, que tem o tálamo e o hipotálamo, e cerebelo e tronco encefálico. Então, essas 4 partes fazem parte do encéfalo. O cérebro, por exemplo, vamos falar um pouquinho, né, de cada uma delas. O cérebro, ele está participando, está relacionado com várias atividades, como interpretação de informações, então tudo que vem do meio externo, os estímulos, né? Controle da atividade motora voluntária, também é a sede da nossa memória, aprendizagem, capacidade de raciocínio, das linguagens, né, falada, linguagem escrita, das nossas emoções, etc. O diencéfalo, mais precisamente o hipotálamo, né, na parte do diencéfalo, ele vai controlar atividades vegetativas, como fome, sede, controle da nossa temperatura. Então, é essa área do hipotálamo que vai estar relacionada com essas sensações.
Já o cerebelo é a nossa coordenação motora, nosso equilíbrio. Então, andar, correr, tocar piano, por exemplo, né? Vai ser tudo relacionado à área do cerebelo, lá no nosso encéfalo. Também participa da manutenção do equilíbrio do tônus muscular. Por último, a quarta, né, parte do encéfalo, que seria o tronco encefálico, ele contém o bulbo dentro dele, e esse bulbo vai controlar a frequência e a amplitude dos nossos movimentos respiratórios e cardíacos, a nossa pressão arterial e também as nossas atividades gastrointestinais, tá? Então tá mais ligada a essas ações, esse metabolismo no nosso corpo. Seguindo lá, que a gente tem, né, a imagem do cérebro. Opa, deixa eu voltar aqui. Na página 255, com as regiões aqui, ó, né, cérebro, cerebelo, o hipotálamo, que fica no diencéfalo, certo? E aqui a gente tem as divisões do cérebro. Então, a gente tem o lobo frontal, os sulcos, que seriam essas entradas, né? Temos um sulco mais central, a fissura longitudinal, que divide o cérebro aqui, né, em direito e esquerdo, o lobo parietal e o lobo occipital, certo? Página 256, seguindo lá, agora a gente vai falar da medula. A medula espinal é uma via, é um caminho de passagem de informações do encéfalo para a periferia, então, da parte central para a periferia do nosso corpo. E também faz o caminho contrário, da periferia, né, para a parte central, para o encéfalo. Ele também a medula espinal também é a sede das atividades reflexas. Então, a gente tem já vou explicar as atividades reflexas, alguns arcos reflexos, né? E eles acontecem dentro da nossa medula, certo? A nossa medula, ela tem nervos raquidianos. Por que raquidianos? Porque eles têm duas raízes. Raquidianos vem de raiz. A raiz dorsal, que é a sensorial, e a raiz ventral, que seria a motora. Então, uma parte vai ser responsável por sentir, a parte sensorial, e a outra por realizar o movimento, a motora, tá? Isso tudo na medula espinal. Aqui a gente tem, né, uma imagem com a medula espinal. Então, tem a raiz dorsal, que é o neurônio sensorial, e a raiz ventral, que é o motor. Como vocês podem ver, tem as meninges, né, assim como lá no encéfalo, também tem as meninges na medula, certo? E aqui agora vamos ver como é que funciona, então, esse ato reflexo, essa atividade reflexa na medula. As atividades reflexas ou atos reflexos são comandados pela medula espinal e o caminho percorrido pelo impulso nervoso ali é chamado também de arco reflexo, tá? Então, nos vertebrados tem pelo menos 2 neurônios, no mínimo tem que ter 2 neurônios envolvidos, um sensorial e um motor, certo? No arco reflexo mais simples é só o sensorial e o motor. No arco reflexo composto, além do neurônio sensorial e do neurônio motor, vai ter também o neurônio associativo. Então, vamos ver primeiro o arco reflexo composto. Primeiro, o estímulo é recebido por algum neurônio sensorial. Então, o estímulo vem de fora, do ambiente, e o neurônio sensorial tem a sensibilidade e vai sentir esse estímulo, certo? Esse estímulo, esse impulso, vai ser transmitido para o neurônio de associação no arco reflexo composto. Então, tem o neurônio sensorial e o motor, mas entre os dois tem o de associação. Esse neurônio de associação, ainda, né, localizado lá dentro da medula espinal, ele vai transferir a informação para o nosso encéfalo. Então, do neurônio de associação, o impulso nervoso vai chegar no neurônio motor, que vai executar o movimento, vai transmitir para os músculos para que executem o movimento. Então, por exemplo, você encostou numa panela quente. O teu neurônio sensitivo sentiu esse estímulo, vai passar para o neurônio associativo, que vai mandar para o neurônio motor e você vai tirar a mão. Tudo isso numa fração de segundo, né? Muito rápido. Você queima a mão, sente, né, a panela quente e você já recolhe a sua mão, certo?
há dois trajetos sendo percorridos simultaneamente nesse estímulo. Então, aqui, ó, a gente tem um que vem de fora do neurônio sensorial, vai para o neurônio motor, e também nós temos do neurônio sensorial para o encéfalo, para interpretar esse estímulo. Esses dois caminhos, trajetos, eles são simultâneos, mas eles são independentes, um depende do outro, tá? Então, a gente, na verdade, não está retirando a mão porque está sentindo a dor, mas ao mesmo tempo que chegou a informação da dor, você já está tirando a mão, certo? Por isso que é muito rápido esse arco reflexo. Aqui a gente tem, né, o esquema, então aqui, ó, a pessoa está com o dedo no fogo, na vela. O neurônio receptor, aqui o sensorial, vai receber o estímulo do calor, vai levar para o neurônio associativo, que vai responder com o neurônio motor, movimentando o braço aqui, o músculo, né, o dedo, fazendo com que retire a mão ali do local do calor. No arco reflexo simples, só vai ter dois neurônios. Aqui não tem um associativo, é só o sensorial e o motor, tá? É quando, por exemplo, alguém dá uma batida no teu joelho, tua perna levanta. Isso é um arco reflexo simples, porque não tem um neurônio associativo, apenas o sensorial e o motor, certo? Então, arco reflexo composto, tem 3 neurônios, o associativo, entre o motor e o sensorial, e no simples só tem o sensorial e o motor. Tranquilo? Então, seguindo lá, página 257. Se uma pessoa sofrer um corte, né, seccionar a medula espinal, acabar rompendo a medula espinal, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder a sensibilidade em todas as partes abaixo daquela lesão. Então, quanto mais, né, em cima for a lesão, pior será para a pessoa porque ela vai acabar perdendo a sensibilidade. E se for aqui na altura, assim, da nuca, do pescoço, o que vai acontecer? Ela pode ficar tetraplégica, perder os movimentos tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, tá? Se for mais no meio da coluna para baixo, ela pode perder só os movimentos, ficar paraplégica, né, perder os movimentos dos membros inferiores. O que vai causar essa secção, esse rompimento da medula? Acidentes podem causar acidentes de trânsito, quedas, lesões, né, com armas de fogo, por exemplo, fraturas da coluna. Então, quando acontece algum acidente, muitas vezes as pessoas acabam querendo ir lá, na ânsia de ajudar a pessoa, levantar a pessoa, e isso pode fazer com que se rompa a medula. Então, alguma fratura pode acabar lesionando ainda mais a medula. O ideal é sempre, né, esperar o socorro, né, médico, para que retirem a pessoa de forma imobilizada e não haja esse perigo aí, né, de acabar rompendo a medula. Também existem algumas doenças que matam neurônios, tá, da medula. Por exemplo, a poliomielite. A poliomielite é conhecida também popularmente como paralisia infantil. É uma doença causada por um vírus, tá? Tem vacina, todas as crianças devem se vacinar contra a poliomielite, né? Mas, caso a pessoa, né, não vacine, o que pode acontecer? Esses vírus vão invadir, vão destruir os neurônios motores. A pessoa vai ficar sem a mobilidade em determinados níveis da medula espinal. Então, não vai ter nem atividades reflexas na região comprometida. Ela não vai ter aquele arco reflexo ali que a gente viu agora. Na poliomielite, a pessoa pode até sentir o estímulo, mas o movimento ela não consegue executar, certo? Então, é uma doença bem séria e hoje em dia, né, temos a vacina, então temos que sempre priorizar aí, ver se a carteira de vacinação da criança está completa, tudo certinho, para não correr esse risco aí desse vírus da poliomielite, tá? Aqui a gente tem também um texto que fala sobre as anfetaminas, né? Como que elas afetam o sistema nervoso central. Então, as anfetaminas são drogas sintéticas, são fabricadas, né? E elas estimulam a atividade da parte central do sistema nervoso. O que elas vão fazer? Elas vão alterar a ação dos neurotransmissores dopamina e serotonina e vão causar uma sensação no indivíduo de alerta, porque eles vão achar, né, que vão se sentir mais atentos e com uma grande sensação de bem-estar. Então, as pessoas acabam ficando mais falantes,
e acordadas por mais tempo. Muitos caminhoneiros acabam fazendo uso desse tipo de droga sintética, né? Ou estudantes para se manterem acordados, até mesmo pessoas que querem perder peso, porque essa droga acaba tirando o apetite também das pessoas, né? E elas podem ter um efeito de horas, mais ou menos, né? 8 a 12 horas aí, dependendo. Só que depois desse efeito, vem um cansaço extremo. Então, a pessoa acaba tendo muita sonolência, depressão, irritabilidade, e isso faz com que ela queira usar novamente para não sentir isso. E cria um círculo vicioso, né? Então, por isso que a gente, né, tem que sempre evitar esse primeiro contato aí, porque a pessoa muitas vezes depois de ter, né, o contato, ela vai sempre querer mais e mais e o organismo vai criar uma dependência. Essas drogas, né, elas acabam causando muitos prejuízos ao organismo. Então, mesmo quando são feitas, né, uso só lá de vez em quando, causa muito prejuízo e por isso são proibidas, né, são ilícitas, mas mesmo assim a gente vê, né, que muitas pessoas usam, né, aquele comprimido do êxtase, por exemplo, é muito utilizado em festas e é um tipo de anfetamina, derivada, né, da anfetamina, certo? Aqui a gente tem uma pergunta, né? Considerando o neurônio como a célula principal do sistema nervoso, podemos identificar 3 tipos diferentes. Quais são e a função de cada um? Então, tem 3 neurônios, os sensoriais, os motores e os associativos. Os sensoriais recebem os estímulos vindo de fora, do meio externo, e levam para o meio interno ao organismo, certo? Levam não, eles só sentem, né? Os motores é que conduzem a ordem de ação a partir de algum estímulo, né, que tenha ocorrido para contrair um músculo, por exemplo. E os associativos é que vão transmitir os impulsos dos sensoriais aos motores, certo? Então agora vocês vão fazer os exercícios de aplicação lá da página 287 e 288. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou baixar aqui só pra gente marcar a página certinho, mas eu vou deixar no PDF, tá, gente? A página é Sistema Nervoso 3, que a gente tá agora. Aqui, depois desse 2, esse que vocês já fizeram, tentaram fazer, né? Os propostos também. E agora, aqui, ó, módulo 77. Então, Sistema Nervoso 3. Vocês vão fazer esses exercícios aqui, ó, da página 268, 1 ou 3, e depois podem tentar fazer também os propostos, certo? Na próxima aula eu trago a correção desses exercícios de aplicação. Se ficar alguma dúvida, entra lá no Sponte, no fórum, tá? Não deixem de tirar as dúvidas, certo? Por enquanto é isso, até a próxima aula, pessoal!